Queria agradecer aqui a presença de todos vocês, tá certo? Órgãos de imprensa, blogs, TVs, rádios. Estamos aqui de forma oficial agora, né, com o presidente, cedendo essa coletiva de imprensa, tá? E apresentar, mostrar a vocês aí todo o projeto, todo o planejamento que a gente vai ter daqui para frente, tá certo? Estamos aqui de forma oficial apresentando o professor Francisco Diá, tá? Estamos do lado aqui o nosso assessor jurídico, Samuel, onde, se porventura houver alguma intervenção na parte jurídica, ele está aqui para responder. Então, fique à vontade, tá certo? Fique à disposição, a gente está à disposição aqui para responder algumas perguntas, algumas indagações. Quando a gente se dispôs a colocar o nome, né, para presidente, eu acho que o cara tem que estar preparado a pegar um ônus e o bônus, certo? Nós sabemos da grande responsabilidade, das dificuldades que a gente já está enfrentando, certo? Inclusive, eu já me antecipei, já tinha me antecipado, já estava fazendo os investimentos aqui que a gente tem que fazer na instituição, recuperando campo, recuperando patrimônio, tá certo? Então, já estamos sim executando o planejamento que a gente queria fazer, né? Na minha ideia, a princípio, era começar pela parte do futebol, mas por questões, esse imbróglio político ou jurídico que aconteceu dentro do clube nessas eleições, me impossibilitou, de forma efetiva, estar fazendo pré-contrato, estar fazendo contratações, tá certo? Então, a partir do momento que a gente assumiu de fato e de direito, tá certo? No caso hoje, né? Aí sim, aí a gente vai votar 100% das nossas atenções no futebol, entendeu? Mas a questão de gabarito, tá certo? Um dos melhores aqui da região Nordeste, um dos melhores do Brasil, tá certo? E a gente vai suprir esse tempo com o potencial que ele tem. Primeiro porque o professor Diá, ele conhece a instituição, é um cara vitorioso, é um excelente profissional, um cara que passou 3 vezes no clube, foi 2 vezes campeão e a outra vice, né? Foi vice-campeão do Nordeste, é um cara que conhece o clube, conhece o Campeonato Paraibano, conhece, ele sabe o que é sair daqui e jogar em Cajazeiras, ele sabe o que é sair daqui e jogar contra o Botafogo em João Pessoa, batendo neles lá, ele sabe o que é ganhar do 13 aqui. Então é um cara que, e acima de tudo, é um cara que tem um respeito, tá certo? Pela instituição e pela torcida, né? 90% da torcida do Campinense gosta da pessoa dele. Então, falando eu não posso jamais falar tecnicamente dele, porque é um cara indiscutível, né? A formação de elenco, né? O conhecimento que ele tem no futebol, principalmente começando um projeto virgem, eu não vejo ninguém melhor do que ele. Então, ele está hoje aqui porque realmente ele é um cara diferenciado. Ó, cara, é o seguinte, eu acho que nós vivemos numa democracia, tá certo? A gente tem que respeitar a opinião de quem é contra, né? E, enfim, eu acho que é o seguinte, eu acho que para o clube, para a instituição, tá certo? Eu acho que eu fui muito importante para ela, para o clube e para a instituição. E essas pessoas que estão contra, essas pessoas que falam mal, eu só tenho a pedir o seguinte, um crédito de confiança, tá certo? Pedir que elas tenham paciência, porque a gente vai reverter isso aí com muito trabalho, com conquistas, com vitória, entendeu? E isso aí, cara, isso não me preocupa de forma alguma. Eu nunca entrei em projeto na minha vida para mim me sair mal, nunca. E no Campinense não vai ser a primeira, não. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Eu acho que, pelo contrário, às vezes as críticas que a gente recebe é até interessante, boa, né? E faz com que você engrandeça, né? Se for crítica construtiva, logicamente que vai ser interessante pra gente, entendeu? Eu sou um cara que estou muito aberto para isso aí. É o seguinte, cara, eu acho que quando você inicia um trabalho sério, quando você traz pessoas sérias, capacitadas, certo? E quando você tem um apoio da boa parte da torcida, do comércio, do varejo, de nossos pares de diretoria, as coisas tendem a fluir. Você falou aí do campeonato que vai ser difícil, vai ser realmente. Só vai ter o calendário do campeonato, infelizmente. A gente vai ter que participar. Entendeu? Agora não vai faltar empenho, não vai faltar profissionalismo, não vai faltar amor àquilo que a gente vai fazer.
E eu tenho certeza que com a gestão que a gente vai dar, o toque de qualidade que a gente vai dar, a condição de trabalho que a gente vai dar ao professor, eu tenho certeza que a gente vai entrar muito competitivo. Entendeu? Porque a proposta nossa é essa. Um professor aqui. Certo? O professor está sendo contratado, não é para só o estadual, não. A não ser que ele receba alguma proposta interessante, mas ele vai reestruturar o nosso departamento de futebol. Que depois que nós estivermos parados, sem a competição, a gente vai voltar focado totalmente na base. Certo? Então a base do Campinense ela vai ser startada de verdade. Né? Então, não tem um mal que traga o bem. Talvez se a gente tivesse tido um período desse no passado recente, de fazer uma estruturação numa base, talvez a gente não estivesse no lugar que a gente está hoje. João, a gente está fazendo de tudo, tá certo? Que a gente venha começar aqui, mas a gente sabe que, infelizmente, o estado que a gente pegou o patrimônio aqui, o gramado, vai ficar quase que impossível, né? E eu já estou sim em busca, a gente já encontrou, inclusive, uma situação que a gente está prestes a fechar, para que a gente inicie em outro local, dentro de Campina Grande, certo? Para que não haja uma logística e não venha prejudicar ninguém aqui, nem a comissão, nem os jogadores. Mas esse início de temporada eu acredito que a gente venha estar passando no máximo aí 1 ou 2 semanas fora do Renatão. Eu acredito que com essa reforma aqui do gramado a gente vai estar aí já apto a participar nessa segunda semana mais ou menos. A mola mestre que rege o Campinense Clube é o futebol, certo? Então, assim, a princípio a gente vai dar um foco no futebol. Né? Até porque também o ano que vem o calendário é muito curto, é tiro curto, e não tem como a gente dividir as atenções com outro segmento, outro esporte. Mas, assim, existe sim uma grande possibilidade da gente transformar o Renatão numa arena multiuso, que a gente venha estar promovendo festas, shows, tá certo? Estamos em busca de uma parceria para explorar aquela parte ali da Boate Cartola, tá certo? Para que a gente venha também estar ganhando receitas. Enfim, existem alguns projetos, existem algumas situações, como também o campo que fica aqui atrás da quadra, a gente transformar aquele campo num society para estar impulsionando as escolinhas, tá, para a gente fazer locação, quer dizer, capitalizar a equipe. Então, a nossa missão, o ano que vem, além de focar muito no futebol, é a gente tentar capitalizar a instituição. Porque eu capitalizando a instituição, em 2025 tende a ser até mais tranquilo, né? Início de temporada. Então a minha intenção, na verdade, para 2024 será em cima disso aí. A gente começou hoje o processo de transição, né? Então a gente ainda está se inteirando daquilo que a gente está pegando. A situação a gente já mais ou menos sabia, né? Muito difícil, muito difícil. Mas que, como a gente já tinha um trabalho mediante ao trabalho que era feito pela assessoria jurídica com o Rembrandt, a gente já tem um acordo, já tem um viés ali para se sanar as questões trabalhistas, tá certo? Que já foi consideravelmente baixada, né? Um clube que devia mais de 15 milhões, hoje está devendo 8, né, ações trabalhistas, ou seja, com alguns acordos a gente pode diminuir bem mais essa questão. A questão fiscal, hoje nós contratamos aqui um escritório, tá certo? De contabilidade extremamente profissional, onde a meta dele é a gente adquirir todas as certidões, certo? Então, vai ser mais um jogador, professor, que a gente está contratando esse ano. Além do jurídico, a questão contábil e fiscal, onde a gente vai sanar toda aquela questão de impostos, né? Enfim, isso tudo no intuito de tirarmos as certidões que a gente precisa. Ou seja, o departamento ele a empresa ela vai ser cobrada diariamente quanto a essa questão das certidões. E o grande objetivo é sanar a instituição. Meu grande objetivo é sanar o Campinense Clube. O William Simões é um grande baluarte rubro-negro, né? É um cara que me apoiou desde o início, é um cara que a gente tem maior estima, eu respeito bastante. E é um cara, assim, que eu tinha o maior prazer de estar comigo aqui. Certo? Nós temos o maior prazer. Né? Inclusive, foi através de William que a gente conseguiu trazer também Diá, que influenciou muito na vida de Diá. Certo? Então, é um cara que, se ele quisesse estar do meu lado, na hora, inclusive, eu ofereci já diversas vezes estar comigo. E é um cara que está sempre com portas abertas aqui
para estar nos ajudando. Vou falar de escrita televisada. Boa tarde, presidente. Parabéns pela eleição. Na verdade, eu fiquei muito feliz de retornar ao Campinense. Já era até uma ideia minha. Recebi o convite quando o Campinense participava ainda na Série C. Estava, acho que, numa situação complicada na zona de rebaixamento. Eu não pude atender a Lene, que era vice-presidente naquele momento. E eu fiquei muito feliz, né, pelo trabalho que foi realizado, pelas pessoas que estão assumindo, né? Pessoa do presidente, que a gente aprendeu a gostar, sabe que é uma pessoa bem intencionada para o clube, né? Um cara que tem um projeto bom. Recebi outras propostas, até mesmo proposta do adversário do presidente, foi candidato o Romo, mas eu já tinha palavrado com o presidente. Eu acho que era um momento ideal para fazer um projeto dentro do planejamento que o presidente pensa, né? Sabemos da dificuldade, é um desafio muito grande, parecido um pouco com aquela situação que eu cheguei em 2014, né? Diferente, porque tinha calendário, muito mais difícil ainda, né? E eu aceitei, fiquei muito feliz, e estou aqui pronto para mais um desafio na minha carreira, né? Eu que, graças a Deus, tive uma passagem vitoriosa no Campinense, de 3 títulos eu consegui 3 objetivos, né? Revelando grandes jogadores desconhecidos da imprensa. Eu, quando cheguei aqui no Renatão, na época, até, presidente, 1 ou 2, 3 disseram para mim: você com esse time que você montou, você vai ser rebaixado. O Campeonato Paraibano é muito difícil. Eu patei o primeiro jogo, perdi o segundo com o Souza, acho que o terceiro foi um empate, e o William me ligou e disse: a gente vai ter só cuidado para não ir para o rebaixamento. Aí, naquela oportunidade, a gente engatou 3 vitórias consecutivas e, graças a Deus, levamos o Campinense ao primeiro título estadual. Com grandes jogadores se revelando naquela oportunidade, onde a gente trouxe Felipe Alves, Luiz Fernando, Joécio, Neto, Luiz Fernando e tantos outros jogadores, Reginaldo Júnior, né, jogadores desconhecidos do futebol paraibano, né? Montamos uma grande equipe, ganhamos o campeonato e jogadores se valorizaram muito, fizemos uma grande série de campeonato brasileiro, saiu nos pênaltis aqui contra o Operário, sem falar de Rodrigão, que depois eu trouxe na sequência, jogador desconhecido, inclusive eu brinco até que o Rodrigão estava parado e estava fazendo trabalho, estava pintando casa, estava trabalhando de pedreiro. Quando chegou aqui, Gustavo, ele perguntou onde é que tinha sido sua base. O Negão disse: não, eu vim da base. E o Negão desencantou, muito criticado quando chegou aqui no começo da pré-temporada, e ao longo da competição ele destacou e fez 2 grandes temporadas aqui no Campinense, e depois partiu para o Santos. A gente sabe que é uma situação muito difícil. Os concorrentes são muito fortes. Além de calendário, a gente está vendo equipes com grandes estruturas, porque quando eu começo uma competição naquela cidade que eu participo, eu sempre vejo as outras equipes montar. E nesse imbróglio dessa eleição, a gente perdemos nada mais, nada menos do que 14 jogadores. Eu dentro da proporção de salário, as equipes que eu montei sempre tiveram êxito. Eu tenho 8 títulos estaduais, 3 invictos, 3 acessos, sempre com equipes montadas, né? E aqui na Paraíba eu disputei 4 títulos e ganhei 3. Eu fui campeão da Copa em 2010, quem não sabe, a primeira Copa pelo Botafogo da Paraíba. Fui bicampeão no Campinense e vice do Nordeste, né? Por pouco a gente não foi campeão do Nordeste, seria bicampeão, que seria mais um título inédito para o Campinense, né? E a gente teve a felicidade de montar naquele momento, eu com minha comissão técnica, com o William. E agora esse novo desafio, muito mais ainda, pela dificuldade, não só dessa campanha, que a gente perdeu espaço, perdeu jogadores, nós não tínhamos como fazer aqueles pré-contratos, porque só segura jogador com pré-contrato, né? Então o presidente não podia assinar ainda, mas a partir de hoje o pensamento da diretoria, de todos que fazem a nossa comissão aqui, é ir forte em busca de montar uma equipe forte e competitiva dentro daquilo que o Campinense pode pagar. Isso é muito importante para o torcedor saber. O presidente também vai encontrar uma dificuldade muito grande, né? Vai encontrar um clube sem calendário, né? Não estou culpando a diretoria que saiu, que entrou, que deixa de entrar, mas o Campinense fazia tempo que não ficava sem calendário, e o calendário é muito importante. Hoje não existe mais o dirigente para colocar a mão no bolso e colocar. Os clubes do futebol brasileiro vivem de patrocínios, de cotas e de venda de jogadores. Para isso é o pensamento do Lene, investir na base para o Campinense não passar a ser um clube sazonal e revelar aqui
onde na Paraíba revelando grandes jogadores aí, né, como Hulk, Marcelinho Paraíba, o menino agora que recentemente, Arthur Cabral, trabalhou aqui, né, trabalhou aqui até na época de Dorival. Então, o Campinense tem que ser um clube também, além de ser um clube vencedor, como é, um clube de uma camisa muito forte, tem que ser um clube formador. Da comissão técnica, né? Eu perdi 2 membros da comissão técnica, até porque ficou parado, e você sabe que a comissão técnica, eu posso adiantar só o Romildo Freire, que vai ser auxiliar, que foi bicampeão aqui comigo, né? Eu perdi o analista de desempenho e perdi o preparador físico, mas isso aí a gente vai, tem outros que também trabalharam conosco, porque muitos clubes hoje do futebol brasileiro eles não adaptam muito essa comissão técnica. Geralmente você leva mais um cargo de confiança, que é o seu auxiliar técnico, né? E muitas vezes você trabalha com preparador físico, outras vezes não. Então a gente deixou andar, porque estávamos parados no momento, mas logo a gente vai anunciar para vocês a comissão técnica. Mas as equipes que eu monto, dificilmente eu não tenho êxito. Foi assim no Sampaio Corrêa, foi assim no Icasa, como chegou a Série A, que tiraram a Série A, foi assim no ABC de Natal, onde eu fui campeão invicto, foi assim no Ferroviário, onde eu fui campeão do primeiro turno. E eu fui pego de surpresa, né, aqui até por alguns membros da imprensa, que os trabalhos não foi bom. Aí eu citei os números, aí eu acho que contra Patos e contra Nubes não há argumento, né? Em 11 anos eu ganhei 8 títulos e 3 campeonatos brasileiros, quer dizer... Aí você vai num clube, trabalha 40 dias e 30 dias, não dá uma condição de trabalho, não dá um tempo para o treinador trabalhar, aí você não vai bem no clube. Eu recebi até essa pergunta de alguns clubes e a gente tem que responder também para a gente não ficar só atrás disso aí. Então a gente tem vai ter essa dificuldade sim. Eu garanto que se a gente está aqui montando desde as equipes, tem equipe aí, com estrutura até que maior financeiramente, que a gente não vai negar, que está montando desde julho. Aí é muito cômodo, né? É muito cômodo, porque tem muito jogador parado. E é difícil você, Adalberto, você montar num campeonato estadual até mais fácil que o Campeonato Brasileiro. Mais difícil que o Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque em todo campeonato do Brasil tem campeonato. Você liga agora com um jogador na Bahia, aí oferece 3, 4 mil, 5 mil para um jogador, e diz, vou ganhar 5 aqui na minha cidade, ele já vai querer mais. Não, já estou empregado. Aí você vai no Campeonato Paulista e tem 40 equipes. A1, A2, A3 e A4. Aí você vai para Santa Catarina, aí vai para o Paraná. Difícil. E a gente perdeu espaço nesse tempo. Mas intimidade. Muitas vezes, você não sabe, a maior pesquisa é o calor das ruas. Eu vi ontem ali no calor das ruas o que a torcida fez comigo. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Muitas vezes também é o adversário que fala isso, que fala na rede social, que é você e se passando para o torcedor do Campinense, muitas vezes para desarticular. Mas eu sou calejado contra isso. Agora, eu sei quando chego com a rejeição. Eu, por ter passado 4 vezes no América, eu cheguei no ABC com 99% de rejeição, e hoje eu sou ido lá. A resposta você se dá no campo, trabalhando. Eu só acredito nisso aí. Agora, ninguém é unanimidade. Nem Jesus Cristo não foi. Né? A maior liderança do país hoje, quem é? É Luiz Inácio. A campanha foi acirrada. A própria campanha do presidente aqui foi uma campanha acirrada. Já falaram que o presidente é rejeição. Não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo. Essa pergunta sua, desculpa eu dizer, mas não é isso que eu vejo. Rejeição nem na parte do presidente, nem na parte minha, com a torcida. Se você fizer uma pesquisa hoje, fizeram uma pesquisa jogando até uma contra o meu amigo, que é um grande profissional, Marcelo Vilar, deu 98% Marcelo Vilar e 2 eu. Aqui no... Aí é brincadeira. Você sabe que é umas coisas direcionadas. E eu não vou para papo furado, eu vou trabalhar no campo. E para ganhar no campo, eu estou voltando para em busca do título. Aí pegou o Marcelo Vilar quantas vezes? Não, isso aí não se trata de pegar ou não pegar. Meu amigo, um grande profissional, mas me jogaram uma pesquisa, eu contra o Marcelo. É uma pesquisa que sem fundamento, sem cabeça. Quer dizer que se tiver 30 mil torcedores do Campinense, Marcelo Vilar e eu tenho 28 mil, eu tenho 2. Aí não dá. Ele não quis falar. Porque eu vou mais além. Se eu fizer uma pesquisa na rua aqui com qualquer treinador hoje, eu sou eu. Se fizer uma pesquisa, pode fazer. Isso aí é papo furado. Isso aí, essas conversas eu não compro, porque eu não nasci ontem. Essas conversas, pesquisa para mim é da rua. Eu não vi ninguém me xingando na rua. Xinga quando eu estou lá no campo. Pode xingar a imprensa, falar, escrito, televisado, torcedor. A gente tem treinador, a gente tem que ganhar jogo. Tem que ganhar jogo. Não adianta. Quando a bola entra, acabou-se. Luxemburgo, que é o maior vencedor, os caras disseram que estava ultrapassado, não ganhou, acabou-se. Eu vou só complementar aqui, fazendo um comparativo
fazendo um comparativo, divide 2 partidas, Diá e Marcelo Vilar, Diá ganhou 18, empatou 4. Então, por isso que eu acho que ele talvez seja muito amigo de Marcelo Vilar por conta disso, né? Acho que a freguesia deve ser falar mais alto. Não se trata disso. Marcelo é um grande profissional. Isso é brincadeira. Mas fizeram uma coisa como se jogando eu contra Marcelo. Eu acho que foi até o pessoal, às vezes que não gosta de mim, é claro que a gente tem uma rejeição, que ninguém é unanimidade. Posso ser que eu tenha uns 15, 20 de rejeição, posso ter 60. Se eu ganhar o campeonato, aí vira. Se eu ganhar, tem clube aí que vai fazer pré-temporada, que a gente já sabe, a gente acompanha todos os clubes, principalmente os adversários. Vai fazer pré-temporada de 2 meses. Eu vou conversar com o presidente se há condição de fazer de 45 dias, porque é um time todo de formação. O Campinense não tem um jogador. Se disser que tem um jogador contratado hoje, eu perdi todos. Talvez tenha um zagueiro, que eu possa anunciar, até dependendo depois do nosso supervisor aí, colocar pré-contrato, aí vocês podem saber. Aí a gente vai comandar. Eu acredito que mais tardar 10 dias, eu juntamente com nossa comissão e nossa diretoria, nós estamos trabalhando. A dificuldade existe e a concorrência do mercado não é fácil. Não é fácil, principalmente com o Campinense. A única vantagem do Campinense é a camisa, que é muito forte. A camisa que é muito forte e a torcida, que é a maior da Paraíba. Do nosso lado, jogar junto. Eu abro para a imprensa, certo? Eu abro os portões e não escondo contratação. Porque depois que o jogador assinar o contrato, que divulgar, acabou-se. Eu não tenho negócio de esconder, a não ser que fosse um Messi, um Neymar, para fazer uma surpresa, uma bilheteria. Ou um Rudigão, se voltasse, aí a gente podia fazer uma expectativa. Mas a gente está trabalhando, né, com sigilo, agora a gente não pode anunciar um jogador que não está contratado ainda. Né? Eu não falei nada daquilo, eu não disse. O Rudigão é um jogador que é ídolo da torcida. Você não tem como esconder que o Rudigão é um ídolo da torcida. É um jogador que se identifica muito com a torcida do Campinense, é um jogador que não é barato para o Campinense, né? Até porque o Santos pagava uma parte do salário dele, não tem mais contrato com o Santos, vem de uma cirurgia delicada, né? Já está bem, foi uma cirurgia de sucesso, já fez a transição, está treinando com personal trainer, está fazendo fisioterapia, mas foi uma lesão de ligamento de tendão de Aquiles. Então é uma cirurgia muito delicada. Você vê que Adriano fez, não voltou ao normal. E é um jogador que vem, como é ídolo, se vir, é identificado com a torcida e que vai ser muito cobrado. Então a gente está estudando bastante esses aspectos. Ele recebeu proposta de outras equipes daqui, disse que a camisa que ele vestia só podia ser se fosse do Campinense, e se ele passou para mim, a gente não vai botar muito em conta, nem confiar muito nisso também. O jogador de futebol gosta de dinheiro. Como todo profissional, gosta de ser bem pago e trabalhar e ser retribuído. Então, ele também eu acho que não é diferente. Mas ele falou isso para mim, eu tive uma conversa com ele, não posso negar, mas existe esse impasse aí, dessa cirurgia que foi feita dele, e não vou dizer a você que vai ser fácil a volta do Rudigão. Todo mundo quer ter. O Campinense está aberto aqui para qualquer jogador de qualidade. Mas não foi confirmado, a gente está estudando, mas pode acontecer como não, né, professor? Vai depender muito da situação dele. Primeiramente, a gente deveria esclarecer, até para o que Diá comentou, né, os danos que foram causados ao Campinense Clube, o presidente também já falou que os danos foram causados. Dessa forma, a gente não queria adentrar a esfera judicial, a gente inicialmente interpôs recursos administrativos. Primeiramente fizemos uma impugnação e posteriormente um recurso na instância ainda do Conselho Deliberativo. Então, dessa forma, por ter o direito de ter sido negado na esfera administrativa, tivemos que judicializar a demanda que foi concedida aos sócios para votarem vieram do Tribunal de Justiça da Paraíba, vieram do segundo grau, que pode discutir fatos. Não podemos mais discutir fatos no STJ e no STF. Então, para a instância máxima, nós podemos discutir fatos que veio do Tribunal de Justiça. Como também, posterior, a gente ter logrado o êxito em conseguir eliminar para os sócios votarem, ainda não quiseram dar posse ao presidente. Tivemos que interpor, certo? E adentrar também com medida liminar para ele tomar posse. Não foi cumprida. Teve que sair uma nova decisão, obrigando e ainda mais mencionando que havia possibilidade de haver o crime de desobediência. Deu um café aí, amigo. E só assim o presidente foi empossado, certo? Então, os danos sim foram gigantescos. É importante mencionar que não havia qualquer intenção de judicializar a demanda.
até porque o jurídico do clube ele não deve aparecer, que deve aparecer o futebol. Então, se aparecer é porque havia problemas. Então, dessa forma, a gente não queria adentrar o judiciário, a gente lutou na esfera administrativa, e não é uma opinião minha, até porque qualquer opinião minha vai ser parcial. Maria, você botou para comer com pão. Quem mencionou foi o Vê judiciário. menos aí. Quem decidiu foi o judiciário, que deve ser o quê? Imparcial. Então, como nós somos advogados... Esse café eu tô morto. Parciais, a gente não pode levantar nenhuma situação porque vai ser presumida a parcialidade. Então, quem decidiu foi o judiciário. Estamos aqui para cumprir a decisão judicial. Nós não temos qualquer litígio com qualquer das partes, apenas para lutar pelo direito que foi legítimo e claro e decidido no âmbito judiciário. Tá? Todo esse processo eleitoral do Campinense foi muito doloroso para mim, pessoalmente, para meus amigos, tá certo? A gente procurou trazer tudo do bom e do melhor para o clube, projetos, pessoas decentes, tá certo? Eu tenho um vice-presidente que é empresário, agropecuarista. Eu tenho um diretor de futebol que é empresário, é construtor. Eu tenho um diretor de patrimônio que é empresário. Eu tenho um diretor financeiro que é empresário. Ou seja, a gente procurou trazer tudo do bom e do melhor. São pessoas amigas minhas, pessoas que gostam da minha confiança. Então, assim, nós não imaginaríamos nunca que fôssemos encontrar um cenário, uma atmosfera da que a gente encontrou, tá certo? Então, doeu muito em mim, tá certo? Eu tomei o problema como um problema pessoal e eu tinha que resolver, tá certo? Por quê? Porque a gente ama demais a instituição, tá certo? E eu tenho uma lição de vida que eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte, eu levo muito isso para o meu lado pessoal. Nunca subestimem ninguém, certo? Nunca subestime ninguém. O ser humano ele não pode jamais ser subestimado. Pessoas que querem ser mais inteligentes que outras, tá certo? Acham que são autossuficientes em nós. Então, assim, brincaram errado, brincaram com a instituição errada, brincaram com as pessoas erradas, achavam que iam fazer e desfazer conforme eles achavam que faziam. Não é assim, certo? O que aconteceu com o Campinense esse ano, que a gente torce que nunca mais aconteça. A gente torce que nunca mais aconteça, porque a instituição é uma instituição centenária, é uma instituição que tem história, tem títulos, tem reconhecimento, tanto entre o local como nacional, enfim. Não merecia jamais passar pelo que passou. Hoje o professor está falando aqui das sérias e sérias dificuldades que está tendo para contratar, tá certo? Mas sabe por quê? Porque aconteceu todo esse imbróglio dentro do clube, certo? Pessoas irresponsáveis, pessoas que nunca tiveram o foco, pensar na instituição, e sim só em projetos pessoais. Então, nós nos deparamos com uma situação extremamente difícil, tá certo? Para todos os sentidos. O professor Diá está tendo séria dificuldade para contratar, tá certo? Mas a gente vai fazer um time bom, competitivo, tá certo? E era esse recado que eu queria deixar para vocês. Nunca subestimem as pessoas pela qual está do outro lado. Nunca.